Então, agora a gente precisa resolver esse exercício. E na letra A, a gente tem que determinar os zeros das seguintes funções quadráticas se existirem zeros. Então, a gente tem aqui x² menos 5x mais 6. Como que eu sei se existe zeros ou não? A gente calcula o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta, então, o coeficiente b é menos 5. Então, eu tenho menos 5² menos 4, que multiplica 1, que multiplica o coeficiente c. Então, eu tenho 25 menos 4 vezes 6, que é 24, delta é igual a 1, então eu tenho duas raízes reais. Você pode resolver isso usando a fórmula quadrática, em que você vai ter x1 e x2 igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, ou a gente pode resolver por fatoração, em que a gente vai ter dois fatores iguais a zero. Aqui a gente vai ter a variável x, e aqui a gente vai ter as dois possíveis valores. Que valor é esse? Vão ser dois números que, quando multiplicados, vão resultar 6 e quando somados vão dar menos 5. Como que a gente obtém esses números? A gente divide o 6, porque eu quero saber dois números que, quando multiplicados, resultam em 6. Então, eu tenho o número 1 e o número 6, um problema de cada vez. Agora que eu já encontrei dois números que, quando multiplicados, resultam em 6, eu preciso que, quando somados, resultem menos 5. Então, 1 vezes 6 dá 6, encontrei. Agora, quando eu somar, como é que eu faço isso resultar menos 5? A gente pode pegar menos 1, certo? Menos 1 mais 6, bom, isso aqui dá 5, então não é legal para mim. Posso pegar menos 6, então menos 6 mais 1, isso dá menos 5. Mas quando eu multiplico 1, que multiplica menos 6, eu obtenho menos 6. Isso já desandou tudo. Então, vamos pegar outro. Vamos dividir por 2. Dividindo 6 por 2, eu obtenho 3. Opa, aqui já é mais favorável para mim. Porque se eu pego menos 2 e menos 3, eu obtenho menos 5. Menos 2 mais menos 3 é menos 5, somando. E quando eu multiplico menos 2 com menos 3, eu obtenho 6. Menos com menos é mais. Então, aqui eu coloco menos 2 e aqui eu coloco menos 3. Você poderia colocar menos 3 aqui, menos 2 aqui, sem nenhum problema, mas a ordem não importa. Então, a gente vai ter x menos 2 igual a 0, ou x menos 3 igual a 0, x igual a 2, ou x igual a 3. Essas são as raízes da nossa função. Usando a fórmula quadrática, você obtém o mesmo resultado. Aqui no 28, a gente pode, na letra B, resolvendo por fatoração, a gente tem dois fatores, então, um fator aqui, outro fator aqui, igual a 0. A gente coloca o x aqui, e vamos vamos dividir o 28 para ver quais são esses fatores, né? Eu consigo dividir 28 por 1, dá 28, mas não é interessante para mim, porque eu preciso que, quando somados, resultem em 3. Posso dividir, então, por 2 o 28, e aí eu vou obter 14. Mas como é que eu somo, né? E vai resultar 3. Posso dividir o 28. Não consigo dividir por 3. Consigo dividir por 4. Consigo dar 6. Então, 4 vezes 6, 28. Bom, aí, mas mesmo assim, 4 dá 7. 4... Oh, Jesus Cristo. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 6 é 24. Então, a gente tem aqui 4 e 7. Se eu pego 4 e 7, dá 11. Mas se eu pego menos 4 e 7, isso dá 3 quando eu somo. Bom, interessante. E se eu multiplico menos 4 com 7, eu obtenho menos 28. Menos 4 vezes 7 é igual a menos 28. Menos com mais é menos. Então, esses são os números que a gente procura. Menos 4 e mais 7. Assim, eu tenho x menos 4 igual a 0. Ou x mais 7 igual a 0. X é igual a 4 ou x é igual a menos 7. Essas são as duas raízes da nossa equação. Calculando isso usando a fórmula quadrática, você obtém o mesmo resultado. Aqui no caso do x1 e x2 da letra A, vou calcular ela porque os valores são menores, né? A gente tem o que então? Delta a gente já viu que é 1. Menos b, o coeficiente b aqui, é menos 5. Então, a gente tem
menos menos 5, mais ou menos 1, que é a raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Então, aqui, menos 5, menos com menos dá mais 5. E a gente obtém, então, x1 igual a 5 mais 1, que é 6 dividido por 2. E x2 é igual a 7 dividido por 2. Nossa, que burro. O x2 aqui dá 6, dá 4 dividido por 2. Então, a gente tem 2 e aqui a gente tem 3, beleza? Mesmas raízes. A mesma coisa você pode fazer na letra B e por aí vai. Ok, se o exercício pede para você colocar na forma fatorada e você não sabe, tem a forma padrão f de x, ó, a forma padrão de uma equação de segundo grau fatorada é x menos x1, que multiplica x menos x2, certo? Aí o que você faz? Você coloca o coeficiente a aqui da sua função, sei lá, o coeficiente a ali da minha primeira função é 1. E as raízes eu encontrei usando, vamos fingir que eu não fiz aqui por fatoração, e vamos fingir que eu encontrei usando a fórmula quadrática. Aí eu vou ter x menos 3 e x aqui menos 2. Então, x menos 3 que multiplica x menos 2. Digamos assim, é uma forma de roubar se o exercício pede para você colocar na forma fatorada e você não sabe fazer por fatoração, você se enrola muito nisso daqui. Você pode encontrar as raízes assim usar a forma padrão, né, da equação de segundo grau para isso.